Sabe da minha relação com Conquista. Eu, independentemente de época de eleição, tenho o hábito de estar aqui em Conquista acompanhando a gestão da prefeita Sheila, do vice-prefeito Dr. Alain. Hoje o objetivo é a gente, ao longo de todo esse dia da sexta-feira, participar de algumas atividades ao lado da prefeita, ver obras que estão sendo realizadas, inaugurar projetos ao lado dela, mas sobretudo conversar com as pessoas, atualizar todo um debate sobre a região, sobre a importância de Vitória da Conquista, sobre os sonhos e as expectativas para o futuro da Bahia e a importância que Conquista tem dentro desse contexto. Vocês sabem que desde que iniciei a minha vida pública, eu tenho uma relação muito próxima à Vitória da Conquista, fiz aqui muitos amigos e para a gente do União Brasil, agora já falo como vice-presidente nacional do partido, é motivo de muito orgulho ter uma prefeita que a gente considera uma das melhores prefeitas de todo o Brasil, sendo ela do União Brasil e fazendo um trabalho tão importante aqui na cidade. Sheila tornou-se uma liderança regional e, ao meu ver, nesse segundo mandato, ela vai também se tornar uma liderança estadual. Sheila, ela vem dentro de um contexto de renovação política no estado da Bahia e eu tenho certeza que ela vai ter um papel fundamental, não só em 2026, mas a partir daí, para a gente voltar a resgatar as lideranças do Sudoeste, as lideranças de Conquista que trilham e vão trilhar posições e passos muito maiores na vida pública. Eu enxergo Sheila hoje na linha de frente dos principais líderes políticos do nosso estado da Bahia e a minha presença aqui é também para reafirmar a importância da liderança política da prefeita Sheila. O Neto hoje também que está em Conquista. Majoritária, alguma coisa assim parecido? Se isso acontecesse, eu acho que a Lê ia ficar feliz. Né? Bom, a gente, por enquanto, não está falando ainda de chapa. A gente vai tratar disso na hora certa. Eu, inclusive, não quero precipitar essa movimentação eleitoral. Estamos ainda no ano de 2025 e a eleição só acontece em 2026. E eu vou aproveitar todo esse ano de 2025 para percorrer o estado da Bahia, como venho fazendo. Agora, as viagens têm sido semanais e vamos a cidades grandes, médias e pequenas, com esse objetivo de estar perto das pessoas, de conversar com as pessoas. E na hora certa a gente vai saber organizar a chapa mais forte e competitiva. Sheila, eu acho que ganhou hoje um tamanho político que certamente permitiria que ela pudesse participar de qualquer disputa majoritária no nosso estado. E é uma pessoa que tem valor, que tem trabalho comprovado, que tem liderança e tem futuro. Portanto, eu não descartaria em nenhuma hipótese o nome de Sheila, ao contrário, eu acho que a gente vai ter que ter esse olhar mais aberto, porque a política da Bahia tem um problema sério, que há 20 anos quase, a gente gira a panela e termina no mesmo ponto. É a panelinha do PT. Jerônimo, Wagner e Rui. Inclusive, eles estão sinalizando essa chapa puro sangue. Pois eu entendo que do lado de cá, nós vamos ter aí um desafio, que é o de mostrar que é possível quebrar essa hegemonia e abrir espaço para novas lideranças. Não é possível que uma geração inteira não tenha a oportunidade de viver num Estado governado por um outro partido político que não seja o PT. Então, ao meu ver, existe uma fadiga de material, um esgotamento depois de 20 anos, esgotamento esse que se agrava pelo desastre que é o governo de Jerônimo Rodrigues, e as pesquisas mostram isso, a avaliação popular mostra isso. Então, acho que está na hora, sim, da gente olhar para novas lideranças, não ficarmos presos aos mesmos nomes, e o desafio das oposições, eu não falo apenas em meu nome, mas aí eu falo de uma maneira mais ampla, é organizar uma chapa para o ano que vem que mostre que é possível trazer mudança para a Bahia.
E isso, na minha opinião, significa também dar oportunidade para que quadros que tenham peso e representatividade política no interior do Estado possam ocupar posições da majoritária, e Sheila não pode deixar de ser um nome considerado. Anderson, depois Rodrigo, depois o senhor, tá bom? Desculpa. Ô Neto, hoje coincide com a data do governador da Bahia e quem conquista também, né? Jerônimo Rodrigues, né? Vai encontrar com ele assim, não? Não Tem alguma agenda? Não, é simples coincidência. Eu confesso a você que eu não me preocupo com a agenda dele, eu me preocupo com a minha. Diferente dele, que outro dia, imaginem só, em plena segunda-feira, o governador do estado organiza uma live, pega um chapéu de vaqueiro para me fazer uma provocação, apenas porque no dia anterior, no domingo, eu fui a Lagoa Real para uma missa do vaqueiro. E aí a gente se pergunta, meu Deus do céu, será que o governador não tem nada mais para fazer? Será que ele está com esse tempo livre todo? Será que é razoável o governador do estado, que devia estar preocupado com os problemas gravíssimos da segurança pública, está aí, a situação lamentável da Bahia, com o maior número de homicídios pelo 10º ano consecutivo. Situação da regulação, a gente sabe que aqui em Conquista é gravíssimo, porque a região toda vem para cá, você não tem hospital nos municípios da região, a pressão vem toda para Conquista. Ainda na semana passada, aliás, nessa mesma live, ele trocou o nome de Caetité por Caculé. O governo do estado desativou os serviços da unidade de oncologia de Caetité, e a gente sabe o problema que é a situação do enfrentamento ao câncer no interior. Quando você chega em Salvador, lá no Hospital Aristides Maltês, que é o maior do Norte e Nordeste, você tem paciente da Bahia toda, é gente que anda mais de 1.000 quilômetros para ser atendido em Salvador, porque não tem atendimento no interior. E o governador não está preocupado com isso. O governador está preocupado em fazer gracinha e acompanhar a minha agenda e me fazer provocação. Eu não estou preocupado com a agenda dele. Eu só lamento que o governador Jerônimo Rodrigues não sente na cadeira para governar o estado. Não comande as suas secretarias, não cobre resultados, não toque projetos. Gente, a gente não pode deixar de se perguntar qual é a marca do governo de Jerônimo Rodrigues até aqui. Já são 2 anos e meio do governo dele, quase 20 anos de governos do PT. E qual é a marca que ele deixa? Qual é a marca de Jerônimo? Qual é a grande obra da gestão de Jerônimo? É só conversa, conversa e conversa. Eles prometeram há 2 anos atrás que a parceria do governo do estado com o governo federal resolveria todos os problemas da Bahia. E até agora, nada. Se a oposição não tivesse cobrado a situação da ponte sobre o rio Jequitinhonha, que está transtornando a vida de quem mora no sul e no extremo sul, tem gente que está levando 12 horas de viagem de carro, porque a ponte foi interditada, porque eles não tomaram as providências para evitar o risco na ponte. E aí a oposição teve que falar, reclamar, brigar, até que Rui Costa movimentou lá o outro ministro dos transportes para tentar dar um paliativo. Então, a Bahia hoje não tem governador, eu lamento profundamente isso. Agora, a agenda aqui hoje, eu acho que é uma mera coincidência, eu tinha marcado com a prefeita Sheila, não tinha qualquer conhecimento que ele estaria aqui hoje, e Conquista uma cidade grande demais, eu sou uma pessoa democrática, tem espaço para todo mundo. Neto, a gente viu na eleição passada uma eleição nacional muito ligada à eleição estadual aqui na Bahia, refletiu bastante. Como é que você tem visto essa movimentação dos partidos que são contra o presidente Lula? Ano que vem a União Brasil tem a pré-candidatura do governador de Goiás. Você defende essa candidatura ou então possa ser que já vá a união das oposições já no primeiro turno? Como é que está sendo essas articulações também? Você que é vice-presidente do partido a nível nacional. Hoje, Ronaldo Caiado é o pré-candidato a presidente pela União Brasil, governador de Goiás, um homem com um trabalho comprovadíssimo, o governador mais bem avaliado do país.
e a gente se sente muito bem representado com o nome de Ronaldo Caiado como pré-candidato a presidente. Eu acho que o Ronaldo vai crescer. Aliás, essa última pesquisa divulgada agora, ao longo dessa semana, da Quest, mostra esse crescimento de Caiado. Eu defendo que haja um amplo entendimento, que vá do centro à direita. E é claro que, se a gente defende entendimento, você não pode começar nem com imposição, nem com vetos. E é preciso dialogar com todo mundo. Existem outros nomes como hipótese para assumir a liderança de um projeto de candidatura presidencial. E eu acho que a gente tem que estar aberto a essa construção. E no que depender de mim, eu vou lutar e vou trabalhar para que haja uma única candidatura presidencial para enfrentar o projeto do PT, assim como haja uma única candidatura ao governo do Estado da Bahia. Então, eu defendo que essa aliança ela aconteça a nível nacional e a nível estadual. Neto, isso é certo que vai ocorrer, eu não posso dar essa garantia. É a minha opinião. Eu vejo que muita gente no jogo nacional está com essa mesma linha de pensamento. Afinal de contas, o Brasil vê no governo atual o pior período dos governos de Lula. O Lula 3 é muito pior do que era o Lula 2 do que o Lula 1. E eu sempre pontuo, né, quem elegeu Lula não foi o PT, não foram as esquerdas. Quem elegeu Lula foi uma parcela do eleitorado que naquela época rejeitava mais Bolsonaro do que Lula. Só que essa parcela do eleitorado hoje, ela não se sente representada pelo governo, tá certo? E mais do que isso, até o eleitor tradicional de Lula, que está muito presente no Nordeste, que vem muito da parte do interior do Brasil, hoje essas pessoas estão decepcionadas, porque esperavam a picanha e a cerveja, né, e estão aí encarando o preço do ovo, o preço do café, o preço da carne, o preço do gás. Então, eu acho que tem um caminho aí muito aberto e, ao mesmo tempo, esse caminho ele pode ser vitorioso. Agora, é claro, isso vai depender de articulação política que vai ser feita ao longo do ano. Se a prefeita quiser falar também, prefeita, a senhora que esteve também recente, né, com o Ronaldo lá em Salvador, sobre essa questão nacional do Brasil. É o que nosso líder, que é a Semineto, né, trouxe para vocês. A gente torce muito que aconteça essa coalizão, né, do centro-direita para uma candidatura única. Só que isso só vai acontecer lá no ano que vem. A gente sabe que esse período agora, de 25 até março de 2026, abril, é de conversa. Então, o partido não pode estar fechado, né, a aceitar conversar com os outros partidos que têm esse mesmo entendimento, né, que quer mudar o país. Então, a gente precisa estar aberto às conversas. Marcinha. Neto, veja bem, essa situação, essa questão do Sudoeste está ecoando em Salvador como uma possível representação na chapa majoritária, e que hoje, naturalmente, seria a prefeita Sheila, mas é o Sudoeste realmente que grita por isso. Eu aproveito o ensejo e pergunto, que a gente não consegue extrair da prefeita o que ela fará. Você conversa muito com ela, por favor, nos diz. Olha, a Sheila é uma pessoa que tem posição, que tem lado, uma pessoa muito firme, é uma pessoa que é de partido e é de grupo. Já demonstrou isso diversas vezes. Aliás, ela herdou essa característica de Dona Irma, a nossa presidente do União Brasil, aqui em Vitória da Conquista. E Sheila também é uma pessoa que sabe o tempo das coisas. Eu tenho certeza que o foco de Sheila é governar a Conquista, é ser uma grande prefeita, trabalhar pela cidade, olhar o compromisso que ela tem do seu mandato e com as suas, com as suas lideranças e com as pessoas que confiam nela. Agora, como eu lhe disse, como está tudo muito no início e a gente ainda não sentou para discutir quais serão os nomes, quando eu olho para a necessidade de representação do interior numa chapa, que eu penso assim, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas não consegue construir.
Por isso, eu estou aqui trazendo o meu pensamento. Tudo isso vai passar lá na frente por articulação política, por definição partidária. Mas, na minha opinião, é preciso ter uma presença forte do interior na chapa majoritária das oposições em 2026. Já, inclusive, tratei em outra oportunidade também do nome do prefeito de Jequié, Zé Cocá, que é outra liderança regional que, na minha opinião, também desponta dentro desse contexto de novos quadros da política baiana, e Sheila está nesse contexto. Temos também outras lideranças e outros prefeitos que poderiam reunir as mesmas condições. Então, para ser bem objetivo e até não gerar especulações indevidas, ao meu ver, Sheila reúne todas as condições para disputar o cargo que ela quiser. E já hoje é uma liderança estadual e tem, ao meu ver, tamanho e envergadura para, a qualquer instante, seja agora ou no futuro, disputar uma eleição majoritária. Sheila, caso não dispute nenhuma eleição em 2026, ela não vai, naturalmente, deixar a vida pública. Ela vai concluir o seu mandato em 28 e vai ter um horizonte pela frente para continuar dando novos passos e crescer politicamente. É assim que eu enxergo a trajetória dela, e eu espero que União Brasil dê as condições para que ela tenha essa viabilidade de crescimento. Se for em 2026, se for um chamado e se for dentro de um contexto político, claro, a gente vai ter que sentar aqui, conversar, convencer, explicar ao povo de Conquista, ver se o povo de Conquista aceita ou não aceita. Então, tudo isso são coisas para o futuro. O que eu posso lhe garantir hoje, e aí eu fico dentro desse limite, é que ela tem tamanho e condições para ocupar a posição que ela quiser e que a conjuntura política colocar como desafio na vida dela. Ponto. E ela é um quadro que a gente, da direção nacional do partido, observa e enxerga que tem um caminho aí de crescimento importante. Agora, não sabemos quando, não sabemos em que circunstância. Quando você está num time, você tem que estar preparado para entrar em campo a qualquer instante e jogar em qualquer posição, se necessário. Eu sei que esse é o pensamento de Sheila e é também o meu pensamento. Agora, que nós estamos diante de um quadro que hoje tem uma liderança que não é apenas regional, mas é também estadual, e que esse nome pode ajudar a agregar numa futura chapa, isso não tenho dúvida. Neto, a propósito, Vitória da Conquista, em um eventual governo seu, será prestigiada? Olha, não tenha dúvida. Pela minha história, pela minha relação com Vitória da Conquista, já são mais de 20 anos de vida pública, e desde a primeira eleição, quando eu disputei em 2002 para deputado federal, portanto há 23 anos atrás, eu fui votado aqui. De lá para cá, eu só tenho gratidão dentro do meu coração pela confiança do povo de Conquista em mim, pelas histórias que a gente construiu, as eleições municipais que eu ajudei aqui em Vitória da Conquista, primeiro com Erzen, tendo uma vitória histórica contra o PT, depois com Sheila, eleições duras, disputadas, mas que foram momentos que me aproximaram ainda mais da cidade. Eu tenho hoje um conhecimento muito atualizado dos problemas de Conquista, e se eu tiver a oportunidade, de ser governador do estado, se for a vontade de Deus e do povo baiano, um dia eu chegar ao governo do estado, não tenha dúvida que o olhar que eu vou ter por Vitória da Conquista vai ser completamente diferente do que vem acontecendo ao longo desses 20 anos até aqui. Vai ser um olhar transformador, vai ser um olhar para deixar aqui uma marca em Vitória da Conquista, que no futuro as pessoas digam assim: poxa, tudo isso aqui foi feito quando a Semineto governou o estado da Bahia, caso isso aconteça um dia. Então, não tenha dúvida que a minha atenção e o meu compromisso vai ser absoluto com a Vitória da Conquista. Ô Sheila, se a resposta fosse hoje, Sheila seria vice de ACM Neto mesmo, senadora? Faria o que mesmo, Sheila? Eu já disse a vocês, assim, eu vim para a reeleição, fui eleita com 116.488 votos dos conquistenses, e o meu desejo é de terminar o meu mandato. Mas, como o Neto disse, a gente
né? E nós fazemos parte de um time. E aí depende do que o time estiver precisando dos jogadores. E, claro, consultando Vitória da Conquista. Mas o meu desejo hoje, ele sabe, e Conquista sabe, é terminar meu mandato de prefeito. E Arlan preparado, né? Sempre. O que você acha da região metropolitana? Eu sou 100% favorável. Eu acho que isso ajudaria a trazer um olhar de maior integração regional. Inclusive, ajuda muito no aspecto de planejamento e desenvolvimento regional, como também da ampliação de serviços, da integração econômica. Então, eu sou totalmente favorável. Acho que já passou da hora, inclusive, desse reconhecimento. Agora, isso tudo acho que tem que vir dentro de um contexto de um governo que, de fato, enxergue a importância da região, o que a gente não vê acontecer com o governo do PT. Então, o reconhecimento a uma região metropolitana, ele tem que vir acompanhado de um conjunto de investimentos, ele tem que vir acompanhado de uma série de ações que a gente não vê. O governo não tem essa visão regional, né? Eles saem fazendo, quando fazem, saem fazendo umas obrinhas aqui, acolá, no varejo, coisas pontuais para tapear, a verdade é essa, mas sem essa visão. E a Bahia, na minha opinião, a Bahia, ela só vai dar um salto econômico verdadeiro no momento que a gente trabalhar por um melhor equilíbrio econômico do interior. Historicamente, as oportunidades de emprego, os investimentos, as empresas, elas se concentraram na região metropolitana de Salvador. E isso é parte de um momento da história que mostrou as consequências de não ter havido um olhar regional, de equilíbrio regional. O que é que diferencia principalmente os estados do Sul e do Sudeste dos estados do Nordeste? É que quando você vai em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, estados desenvolvidos, ricos, você tem um interior muito forte. Você tem cidades do interior que são metrópoles e que, portanto, lideram o desenvolvimento daquela região, que são cidades muito poderosas, né? Então, você não tem as oportunidades concentradas apenas na capital. A Bahia, infelizmente, tem uma realidade diferente disso. Uma das coisas que eu enxergo como desafio para quem queira governar o Estado é exatamente ter um olhar e uma visão de equilíbrio no interior, de ter os polos de desenvolvimento regional e aí as regiões metropolitanas que sirvam como impulso para todo esse trabalho de expansão econômica. O que, ao meu ver, quando a gente olha, né, o Estado como um todo, a primeira delas talvez tivesse que estar aqui, em Vitória da Conquista. Gente, obrigado. Quero encerrar agora a coletiva.